Minutos para apresentação de votos de pesar, de louvor e de congratulações. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Primeiro vereador inscrito, Elisandro Fiuza. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a que nos acompanham pela TV Câmara, pelas nossas redes sociais e também aqui presente neste plenário, aqui no nosso parlamento. Eu gostaria até de pedir a gentileza, nobre presidente, e com a anuência também de todos os nobres pares, de que nós possamos propor um voto coletivo, porque no dia de ontem uma tragédia muito triste que aconteceu com nossos irmãos catarinenses em Blumenau, aonde aquele monstro, me perdoa até a expressão, não tem adjetivo, uma pessoa doente, entra numa creche e comete essa atrocidade com essas 4 crianças e deixa outras tantas, vereadora Marisol, feridas. E não só apenas feridas com marcas de golpes de machadinha, mas também consternando de uma certa situação em todo o Brasil o que está acontecendo com estas situações. Nós sabemos o quanto neste momento tão difícil para essas famílias, dessas crianças, não temos palavras para expressar o que essas estão vivendo, estão passando, mas nós como pessoas públicas não podemos deixar de, a partir de hoje, mais do que nunca, levantarmos aqui uma bandeira em construirmos juntos políticas públicas para que nós possamos a cada dia poder defender essas nossas crianças e adolescentes. Então, eu gostaria de propor, então, este voto de pesar coletivo pela essa casa, trazendo, então, mais um alento a esses nossos irmãos catarinenses. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Próxima vereadora, Estela Balardim, com a palavra. Então, em primeiro lugar, vereador Fiuza, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, com certeza, nós concordamos com esse voto de pesar coletivo. É uma atrocidade tão grande e se torna tão recorrente nos últimos tempos aqui no nosso país. Antes era tão raro nós ouvirmos notícias como essa e agora parece que a cada 2 semanas a gente ouve que isso aconteceu em alguma das nossas escolas. E agora aconteceu numa escola de educação infantil, então são vidas de crianças que foram interrompidas. É como se a esperança dentro de cada um de nós, mesmo que não tão próximos da cidade de Blumenau, se apagasse um pouco, porque são o nosso futuro, é para elas que nós estamos aqui. Então, é uma atrocidade muito grande, com certeza somos favoráveis ao voto de pesar coletivo. Eu também faço um voto de pesar a Renata Menezes Marques, que foi vítima de feminicídio no bairro Serrano no dia de ontem. Deixa uma filha de 4 anos e, infelizmente, ela entra para mais uma estatística que vem crescendo nos últimos tempos na nossa cidade, no nosso país. A gente sabe a gravidade que é essa questão. Foi mais um ex-companheiro que, por não aceitar término, mata a sua companheira de forma bárbara, de forma cruel. Ela já tinha BOs, ela tinha medida protetiva e, infelizmente, mesmo assim, ela acabou sendo vítima de feminicídio. Acho importante nós lembrarmos o nome dela aqui, falarmos que Renata Menezes Marques foi vítima de feminicídio, para que ela não seja só mais um número na estatística, para que ela seja lembrada como uma mulher que, infelizmente, foi morta por causa dessa estrutura social machista que nós ainda estamos inseridas. Então, para que a gente não tenha que noticiar e não tenha que se deparar com a vida de mais mulheres sendo perdidas, a gente possa continuar nessa luta incansável que todas nós, mulheres,
aqui dentro da Câmara já travamos, com a ajuda de muitos homens aqui dentro da Câmara, que a gente sempre continue para que um dia a gente não precise mais fazer votos de pesar como esse. Muito obrigada. Obrigado. Tem a parte uma parte, desculpa, uma parte. Obrigado, vereadora Estela. Eu, como morador do bairro e vizinho da Renata Menezes, e me junto a você esse voto de pesar, né? Deixou muito triste o bairro da maneira que ela morreu. A guriazinha dela ia todos os dias lá no nosso pequeno e humilde mercadinho que a gente tem na esquina. Chama-se Mercado da Esquina e fica bem a par da casa dela, então a gente tinha um contato direto com ela e com o esposo dela, e jamais imaginaria que poderia acontecer esse fato tão lamentável e chocar toda a comunidade do bairro Serrano, que nessa mesma esquina viesse acontecer esse fato de feminicídio, onde o ex-esposo dela veio faquear ela, com 17 facadas, ela veio falecer ali nessa esquina. Eu lamento muito, eu fiquei lamentando porque ele queria conversar comigo um momento antes, ele me chamou para conversar, e eu lamento não ter aproximado dele, quem sabe até poderia ter evitado, né? Eu não sei qual é o assunto que ele queria falar comigo, mas de repente poderia ter evitado esse episódio que aconteceu. Fico lamentando de não ter voltado a falar com ele, né? Ele pediu para falar comigo, eu acabei não falando, então lamento muito. E a família toda, ontem à tarde, conversei com a família, é um episódio assim muito triste, a família triste, a neném chorando, a mãe chorando, os irmãos chorando, permaneci com várias e várias horas com eles. É um fato muito lamentável que acontece, e tomara que nunca mais aconteça de fato dessa natureza na região aí na região do bairro Serrano e na região também de Caxias e todo o Brasil, que isso aí seja o último episódio que possa acontecer, que ninguém merece. Obrigado. Muito obrigado, vereador Lucas. Seu à parte, vereadora Tati. Vereadora Estela, é extremamente importante este voto de pesar. Eu acho que ainda choca muito a gente esse tipo de notícia, e principalmente pensar nos órfãos desses feminicídios, porque perdeu a mãe de uma forma tão traumática. A gente está falando de uma criança de 4 anos e o pai... Enfim, o pai vai ser preso, vai estar afastado da família. Então, como vai ser o mundo dessa criança também? É um impacto tão grande, e a gente fala tanto no quanto a gente precisa avançar enquanto sociedade, que essa tem que ser uma luta de toda a sociedade, não pode ser as mulheres pelo fim da violência, tem que ser homens e mulheres. E por isso eu tenho certeza da importância da Procuradoria Especial da Mulher nessa casa, que está fazendo um trabalho ótimo, mas que a gente precisa cada vez mais avançar e trabalhar junto com a educação. Porque, assim, com as crianças trabalhando nas escolas, o respeito, todas essas questões que talvez a gente evolua para que a próxima geração trate diferente as mulheres do que a gente vê hoje, né? Então, me soma, senhora, toda a minha solidariedade para a família, para os amigos da Renata Menezes Marques, porque essa palavra, presidente, nenhuma pessoa merece, né, ser privada da sua vida, da sua família, de crescer ao lado dos seus filhos por uma situação de violência como essas. Muito obrigado, vereadora Tati. Que Renata Menezes Marques seja mais um dos motivos que nos fazem lutar pelo fim da violência contra a mulher. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereadora escrita, Rose Frigeri, com a palavra. Bom dia. Eu também me quero me somar ao voto de pesar da Renata, né? Eu acho que é uma situação horrível que a gente tem vivido, uma guria, né? Uma jovem, 35 anos, é uma jovem, e mais uma, né, que tinha a lei da proteção, a Maria da Penha. O sábado de manhã conversei com a delegada. A Maria da Penha, ela tem várias dispositivos, e esse do afastamento é apenas um deles. Tem várias outras questões que, infelizmente, não são cumpridos quando a mulher tem esta medida. Então, a gente se soma a esse voto. E em relação às crianças, né, nós também, com certeza, assinaremos isso, e eu queria... Sei que o tempo é pouco, né? Mas colocar que rapidamente o governo federal ontem anunciou, né,
tanto um valor de 150 milhões para os municípios, para cuidar da segurança, e eu aqui como professora passei a noite até de madrugada recebendo ligações na internet de professoras que estão com medo de ir para a escola. É toda hora uma situação, e aqui no nosso município não aconteceu uma tragédia desse porte, mas já aconteceram várias coisas de ex-aluno entrar, de aluno entrar, e o ano passado eu lembro de denunciar aqui um aluno numa escola do Planalto, que entrou normal, ficou numa sala de aula com 17 anos, porque gostava da menina de 13, quando a menina foi no banheiro, ele foi atrás, e nós, professoras, ou mesmo às vezes a direção, com 30 e tantos alunos, não consegue distinguir os alunos lá com capuz. O ano passado ainda era o período da máscara. Então, realmente, a questão da segurança pública e da regulamentação também destas páginas na internet, que é uma luta histórica e antiga, tanto da Deep Web como da Dark Web, que é essa internet sem dono, pior ainda que a outra internet, que já não tem dono, é uma luta que o ministro da Justiça deverá fazer, e contamos aqui com o apoio de todo mundo nessas ações. Obrigado. Encerradas as pequenas comunicações. Desculpa, Fantinel e Rafael. Fantinel e Rafael, infelizmente, passou o tempo.